Deus não quer apenas suprir uma necessidade. Ele quer te dar um propósito e Ele quer te dar uma visão para fazer história através da sua vida. Olá, eu sou o Guilherme Dea e este é o Chá com Rei, um podcast sobre a vida cristã. Pegue o seu chá ou o seu café, fique confortável e vamos conversar. E aí, tudo bem com você? Como você está? Hoje é sexta-feira, quando eu estou gravando esse podcast, e eu voltei ontem de um curso de 6 dias de liderança, que é realizado lá na minha igreja, chamado History Makers. Um curso cujo propósito é formar líderes de líderes. E não apenas líderes de líderes, mas líderes que levem o evangelho. É um curso fantástico, feito pelo International Leadership Institute. É um curso que é feito há 23 anos na minha igreja e é algo muito especial. Todas as pessoas com quem eu converso e falam desse curso sempre falaram muito bem desses dias. São dias extraordinários, dias legais. E até o começo desse ano, as pessoas me perguntavam: nossa, mas você ainda não fez o History? Como assim você não fez? Eu achei que você já tinha feito. Eu recentemente passei a trabalhar no curso de teologia, que faz parte ali do grupo associado à minha igreja, e é essa mesma equipe que faz o curso do History Makers, né, que fica responsável por aplicá-lo durante o ano. E no início do ano, quando eu entrei para trabalhar nessa empresa, eu perguntei se eu ia cobrir, né, o History Makers, e a resposta foi que não, você não vai. Brigaram comigo e me proibiram de cobrir o curso se eu não fosse fazê-lo. Então, desde o início do ano, né, os meus amigos, meus colegas de trabalho já estavam incentivando a fazer e eu não tinha muita escolha, segundo eles. Mas, claro, né, brincadeiras à parte, eles me incentivaram muito a fazer esse curso. E ano passado, um amigo meu, ele começou a fazer. Foi algo muito transformador na vida dele. Foi mais ou menos na época que eu comecei a conversar mais com esse meu amigo. E o History foi muito especial na vida dele. E o testemunho dele me inspirou muito. É algo que a gente conversava bastante. E não só o testemunho dele, mas de tantas outras pessoas que fizeram esse curso. Então, além de participar da divulgação e da produção desse evento, eu participei, né, desse curso. Então, eu estava com uma expectativa bem grande, bem alta sobre o que esse curso iria trazer na minha vida. E por que eu estou falando tudo isso? O episódio de hoje ele é um pouco sobre o History Makers, mas também ele fala sobre o que eu aprendi lá. E um dos grandes pilares do History Makers falar sobre visão. Qual que é a visão que Deus te deu? Isso é muito importante, porque a visão que você tem vai ditar os seus objetivos, as suas metas, as suas ações. Então isso já começa a instigar algo em nós. O que estamos fazendo? Qual que é a nossa visão? E o History Makers trouxe isso. Nesses 6 dias eu estive participando, né, além das aulas, dos workshops, mas teve uma presença sobrenatural do Espírito Santo. Eu tive experiências com Deus, experiências com o Espírito Santo que eu nunca passei. Desde a primeira aula, nosso primeiro workshop prático foi orar, escrever o que Deus tinha falado conosco e em seguida a gente orar pelo irmão do lado e falar para a pessoa o que Deus tinha falado para ela. E isso foi só o começo. E ao longo desses dias eu construí, né, uma visão, eu vi a visão que Deus tinha para mim, que inclui esse podcast que você está ouvindo, que você está assistindo, que você está acompanhando. E isso é algo muito bom, muito gostoso, sabe, de conhecer. E durante o History Makers eu trouxe uma devocional num dos dias, né, uma vez por dia nós tínhamos um voluntário que trazia uma devocional e eu trouxe uma devocional que fala sobre propósito, que fala sobre visão. E eu queria compartilhar com vocês. Para que esse podcast não fosse só sobre a minha experiência no History Makers, mas para instigar em você a pensar nesse aspecto tão importante de Deus para as nossas vidas. Vamos ler Lucas, no capítulo 5, do verso 1 ao 3. Um trecho muito conhecido, que é a pesca miraculosa. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que, junto à praia, havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Então, o contexto disso é que Jesus tinha acabado de iniciar o seu ministério, ele estava hospedado na casa de Simão e ele
tinha curado a sogra de Simão. Só que as multidões já estavam conhecendo ele, a tal ponto que elas se apertavam na praia para ouvir ele. Então Jesus viu um barco ali parado, entrou no barco e pediu para Simão, que era o dono do barco, para afastar um pouquinho mais e ele poder falar com toda a multidão sem que todo mundo ficasse aglomerado. O que mostra que Jesus era, né, um excelente mordomo que pensava nos seus discípulos. Isso é um aspecto bem importante. E sim, a gente trabalhou isso no History Maker de mordomia, que é um aspecto muito interessante também. Continuemos. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, trabalhamos durante a noite toda e não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Dessa vez, as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco, e logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixe que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse: Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Pois ele e seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Aqui temos uma história fantástica com muitas aplicações, mas tem um detalhe nela que ajuda a transformar essa história em algo ainda mais profundo, e é o objetivo que eu queria trazer para você hoje nesse podcast. Jesus pediu a Simão o que ele tinha disponível. O barco dele estava lá parado, ele estava lá limpando as redes. O texto nos diz que eles passaram a noite pescando, então estava lá parado e Jesus foi lá e pediu para ele, e Simão deu o que ele tinha. Emprestou para Jesus, deixou Jesus usar. E por causa disso, a multidão foi abençoada com mais clareza, com a oportunidade de ver Jesus com um conforto maior, não se aglomerando. E essas pessoas, a palavra não nos diz, mas certamente foram tocadas pelos ensinamentos de Jesus, com um conforto maior, com uma clareza maior, porque Simão foi lá e deixou Jesus usar o barco dele. Em seguida, Jesus ele pede para Pedro lançar a rede dele em águas profundas. E esse pedido para Pedro foi muito estranho. Pedro tinha a sua própria frota de barcos. Ele tinha ali a sua empresa de pesca com os seus sócios. Então, para ele chegar nesse nível, ele provavelmente foi aprendiz de pescador. Ele foi um pescador sênior, um pescador pleno, um pescador gerente, e a ponto de ele conhecer e ter a própria experiência para ter a sua própria empresa, liderar os seus próprios barcos. Então ele sabia o que estava fazendo. E eles pescavam à noite, porque de manhã, com a luz do sol, os peixes eles vão para baixo, eles vão para as águas profundas. E durante a noite, os peixes sobem para a superfície nas águas rasas. E é aqui que mora um aspecto muito fundamental que transforma essa história em algo ainda mais profundo. A palavra nos ensina que a rede de Pedro podia ser manejada por 2 pessoas ou podia ser estendida entre 2 barcos. Isso diz que a rede não era tão profunda assim. Era uma rede para águas rasas. E Jesus pede para ele: lance nas águas profundas. Então imagine a lógica de Pedro. Ele tem algo que só serve para águas rasas, que ele sabe que não é para aquilo, sabe que não vai funcionar, mas ele fala: porque foi o Senhor quem nos pediu, é o Senhor quem nos disse, porque Jesus tinha dado uma palavra para ele. Ele foi lá e fez. E o resultado é que eles pescaram tanto, que eles tiveram que chamar outro barco para ajudar. E eles pescaram tanto que os barcos quase afundaram de tanto peixe que tinha. E o resultado dessa história é algo clássico, é algo que muitas aprendemos, né, nas escolas bíblicas dominicais, né, nas escolinhas de igreja e tal, que é o famoso chamado de Jesus, que é Lucas 5, 10 a 11, que fala: Jesus respondeu a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de gente. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Esse texto ele nos traz muitas aplicações, mas entendendo o contexto da rede, entendendo que a rede não era propícia para aquilo, nós temos uma revelação muito grande aqui, que é: Jesus está nos chamando. É muito fácil olhar para esse texto e pensar: poxa, Jesus supriu a necessidade de Simão. E é verdade, Jesus foi lá e supriu provavelmente todo o mês daquelas famílias. Era tanto peixe que quase afundou os barcos, então não era uma quantidade pequena. Jesus não quer só suprir as nossas necessidades. Muitas vezes nós
nos aproximamos de Jesus por causa da necessidade. Porque esperamos algo, porque esperamos um milagre, porque precisamos de um socorro ou de um alívio. Existem certas teologias, existem certas palavras que focam nesse aspecto. Mas Jesus não quis só preencher as necessidades de Simão. Ele sabia o que Simão precisava, ele estava hospedado na casa de Simão. Provavelmente Simão chegou desanimado em casa e Jesus viu que ele não tinha conseguido pescar nada. E se ele quisesse só suprir as necessidades de Pedro, ele poderia ter resolvido isso antes. Mas ele foi além. Ele pediu a rede. Ele falou, ó, me dá isso que você tem e jogue lá nas águas fundas. Mesmo você sabendo que a tua rede não é para isso, mas jogue lá. E Pedro vai lá e joga, acreditando na palavra de Deus, e pesca. E acontece a pesca miraculosa, esse evento sobrenatural que nos ensina após tantos anos. O que é a revelação desse texto? Jesus está nos chamando para algo maior. Não é só você chegar a Jesus, ter suas necessidades supridas. Jesus não morreu para resolver os nossos problemas. Jesus morreu para criar um caminho de volta para Deus, para que nós pudéssemos ter um relacionamento com Deus. E Jesus está falando aqui, pegue o que você tem e jogue nas águas fundas. É um chamado. Jesus tem algo maior, ele está falando, Deus tem algo maior para você. E por isso que Pedro aceita esse chamado. Porque imagine, se Pedro não tivesse aceitado o chamado para ser discípulo, quantas mil pessoas não teriam sido convertidas, não teriam tido as suas vidas salvas através dele? A igreja primitiva não teria nascido da mesma forma, talvez as coisas não teriam acontecido da mesma forma, mas porque ele aceitou o chamado, porque ele olhou para Jesus e não viu apenas um cara que podia resolver os problemas dele, que é como muitas pessoas vão ver Jesus ao longo do Novo Testamento, mas ele viu, Jesus chamou ele para algo mais, ele falou, eu tenho um propósito, eu tenho uma visão, eu tenho um chamado para você. E ele aceitou. A palavra diz claramente, eles chegaram na praia e Pedro largou tudo para seguir Jesus. Ele largou a empresa dele, ele largou todos os peixes que eles tinham pego, ele largou tudo para seguir Jesus, porque ele viu que Jesus tinha uma visão, tinha um propósito para a vida dele. Uma coisa que é muito importante entender, e algo que eu vou deixar para você pensar é, qual que é o seu propósito de vida? No mundo, vemos as pessoas constantemente buscando o seu propósito de vida. Mas a palavra nos ensina ao longo do Novo Testamento que Jesus nos deu um propósito de vida, que é revelar a Ele. Então, você que está me ouvindo ou me assistindo nesse momento, eu tenho algo muito legal para te contar. E é algo que eu quero que você guarde com muito carinho, que você leia as Escrituras, que você ore sobre isso, mas entenda, o seu propósito de vida é revelar a Cristo. Agora, como você faz isso é algo que eu e você podemos escolher e, através da visão que Deus nos dá, da visão que Ele tem para nós, Ele vai nos revelando e nós vamos escolhendo, nós vamos fazendo e nós vamos revelando a Cristo através do que fazemos. Seja exercendo medicina, seja sendo um artista, seja sendo um engenheiro, um vendedor, seja qual for a sua profissão, o que você faz. Você pode revelar Cristo através disso. E é justamente este é o grande ensinamento, essa é a grande revelação que eu quero deixar para você nesse podcast. A história de Pedro nos ensina que o chamado de Cristo é simples, ele não requer algo. Nós muitas vezes queremos fazer coisas ou temos sonhos, mas a gente fica pensando que não é o tempo certo, ou que não temos o equipamento necessário, ou que não é o tempo certo, ou precisa de algo, ou precisa daquilo, eu não tenho tempo. Mas o que Deus nos pede é algo simples, são as nossas redes, são as nossas habilidades. A rede de Pedro era para águas rasas. Isso é o que nós temos. Às vezes é o nosso barquinho que está ali parado, às vezes é o nosso tempo ou a nossa disponibilidade, e Deus nos pede isso para que nós possamos revelar a Cristo e avançar, evangelizar, espalhar as boas novas e crescer e multiplicar. Acho que uma das maiores mentiras que as pessoas aceitam, e eu sei disso porque eu já passei por isso também, é de achar que não temos o equipamento necessário ou que não temos algo específico. Não, hoje em dia nós podemos criar coisas e produzir coisas de diversas maneiras. Eu estou fazendo esse podcast agora, né, com um monte de equipamentos que eu sempre sonhei em ter, mas por muito tempo eu evitei fazer esse podcast porque eu não achava que eu tinha os equipamentos necessários.
E a realidade é que quem quer fazer, faz com o que tem. Nesse momento eu posso ter todos os equipamentos que eu sempre quis, mas tem pessoas com muito menos, que fazem coisas extraordinárias, que alcançam pessoas, que transformam vidas, que fazem com o que tem e fazem muito melhor do que eu. Então assim, não caia nessa mentira. Claro, às vezes nós temos o momento certo, Deus tem o momento, tem o Kairos, ele tem o tempo dele. E às vezes Deus, através da sua oração, da sua relação com o Espírito Santo, seu relacionamento com o Espírito Santo, você vai entender discernir o momento de começar, de parar, de avançar. Mas o que eu quero deixar para você é, você tem um propósito, que é revelar a Cristo. E eu queria deixar essa pergunta: qual é a visão que Deus te deu? O que você sonha em fazer? O que Ele tem colocado no seu coração, mexido em você, que Ele está instigando para que você use para que levar as pessoas a Cristo, seja através de uma pintura, de uma arte, de um propósito, de um trabalho. Não importa quem seja você, não importa onde você esteja, não importa qual é o seu contexto, Deus tem uma visão para você. E através da oração, entendendo a visão, através da visão, entendendo, estudando, e através do seu relacionamento com o Espírito Santo e com a palavra, você encontrará essa visão. E aí, depois disso, você vai conseguir fazer alvos, criar metas, tomar atitudes e fazer ações que te levam a isso. No meu caso, esse podcast ele é fruto dessa visão. Por mais que eu tenha começado ele antes do History Makers, ele faz parte de algo que Deus tem para mim, que é usar palavras para edificar, para ensinar, para exortar. E isso muda tudo. Isso muda a forma como fazemos, isso muda a forma como pensamos, isso muda a nossa perspectiva sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos objetivos, sobre as nossas metas. E isso é fantástico, porque é muito bom levar Cristo. É saber que nós temos uma verdade tão maravilhosa que a gente pode levar para as pessoas, que isso vai transformar a vida delas, que vai transformar vidas, vai transformar famílias, vai transformar lugares. E, sinceramente, saber que a gente tem essa possibilidade é uma honra tremenda. Saber que o próprio Deus nos inspira, nos leva e tem essa visão para que nós devemos as boas novas, que é Cristo Jesus para as pessoas. Eu terminei a minha devocional no History Makers fazendo uma pergunta. Simão aceitou o chamado, e ele, de um simples pescador, se tornou um pescador de gente. Ele se tornou um discípulo. Quando o Espírito Santo desceu sobre ele, ele fez uma pregação em que 3.000 pessoas se converteram. Um pescador simples, bruto, que mal sabia falar, se tornou uma das figuras mais influentes do cristianismo e da história. Porque hoje estamos aqui e podemos ler da palavra, porque lá atrás ele aceitou esse chamado. E Jesus fez coisas extraordinárias através da vida dele. E a pergunta que eu fiz para o pessoal do History Makers é: você está disposto a aceitar aquilo que Deus tem para você e se tornar um fazedor de histórias? Porque Pedro aceitou esse chamado e ele mudou a história, ele fez história. E eu sei que você que está me ouvindo ou que está me assistindo, eu sei que você também pode fazer história. Você pode mudar a história de pessoas. Você pode levar o evangelho. Você pode transformar vidas, edificar vidas. Você pode fazer várias coisas. Eu sei que enquanto você está me ouvindo ou você está me assistindo, o Espírito Santo provavelmente está falando alguma coisa no seu coração. Então, ore, escute, deixe o Espírito Santo falar com você, encontre a sua visão e faça a história. E este foi o Chá com o Rei de hoje. Eu espero que você tenha sido edificado com esse devocional, com esse estudo, esse breve testemunho. E se você foi edificado, e se você talvez pensou em algum amigo ou uma amiga que precisa ouvir essa palavra, mande esse podcast para eles, para que cada vez mais pessoas sejam edificadas. E se Deus permitir, espero você no nosso próximo episódio. Continue abençoado.